Alexandre Dolabella, bem-vindo à tela da Band mais uma vez. Vitória. E aí, o que me chamou a atenção nessa vitória do Atlético aí, ô Dola? Foi que durante um tempo, estava até ouvindo na Rádio Tatiaia a transmissão e tal, teve uma hora que o Eduardo Panzi não estava entendendo muito bem as alterações feitas pelo Eduardo Cudê e tal. Período de testes, né? Não tem jeito de ser diferente, ele não tem todos os jogadores à disposição, tem carências em algumas posições, ele perdeu os seus dois laterais titulares e ele está tendo que improvisar. Isto posto, o jogo, a vitória e esses poucos dias de trabalho de Eduardo Cudê. Alexandre Dolabella. Boa tarde, Everton. Boa tarde, companheiros, pessoal de casa. Então, o jogo teve momentos, assim, oscilou muito, assim como é normal em início de temporada. Esse jogo de manhã também, eu sou crítico ferrenho desse horário, eu acho péssimo para a prática do futebol, isso atrapalha muito. Eu não consigo me lembrar de um jogo que foi nesse horário das 11 que tenha sido realmente bom, assim. Eu não tenho de cabeça um que eu achei realmente que os times jogaram tudo que podiam, que os jogadores renderam o máximo que podiam. Eu sempre acho que esse horário atrapalha muito mesmo para os jogadores, né? E quanto ao Cudê, é isso mesmo. O Panzi ficou confuso e todo mundo acho que ficou, né? Até porque se o Panzi ficou, imagina os outros. Né? Porque você pega a lateral jogando de zagueiro. De repente, quem vai jogar onde, né? Não tô entendendo mais nada. Quem que vai jogar onde, quem vai fazer o quê? Buenas tardes, muchacho! Boa tarde para todo mundo. Uma coisa a gente tem que destacar. Ele não segue o feijão com arroz do Cudê. No momento que ele tira, quando o jogo estava empatado, 1-1, ele pega e tira o Gemerson para colocar o Ademir, você mostra que é um cara que tem a audácia, que tem a coragem de fazer algo que vai ser diferente daquilo. E mostra que ele queria a vitória, independente se é campeonato mineiro, se é início de temporada, o que está acontecendo, se o time está cansado. Mais ou menos também, viu? Buscou. Mais ou menos também, ó. Por que mais ou menos? Porque ele depende, buscou. você fazer a alteração, você tirar o Ademir. Você coloca o Ademir e tira o Gemerson. Isso. Mas você coloca o Dodô de lateral e seu esquema tático é o mesmo, você muda a sua peça. Você não mudou a forma de jogar. Peças e coragem. Você muda a característica de atleta mas só. é a coragem. Não é tão a coragem e a forma de construção. Corajoso é ficar, mudar o esquema, colocar mais gente na frente. A construção que ele vai fazer. Dava pra mudar. Você tá falando de coragem e audácia porque ganhou o jogo. Se tivesse empatado, você ia, mas aqui mexeu. Nesse ponto eu acredito que eu ia manter fiel à minha palavra aqui nesse momento. Não, a única coisa que eu penso é o seguinte também, que me preocupa um pouco, ver no início da temporada tanta improvisação. Porque assim, essa improvisação, isso é método ou isso é uma coisa muito de momento? Porque assim, depende qual se ele vai fazer esse tipo de alteração contra o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, ele está preparando o time para isso. Mas se ele não vai ter coragem de fazer isso na hora do desafio grande, ele não está preparando o time para nada, ele está só mexendo ali de forma aleatória. Uma colocação então ele tem que, você desde o início, já fazer as alterações que vão fazer parte do método de trabalho dele, do que ele vislumbra para o time lá na frente. Senão ele não está preparando o time. Uma que me preocupa é o Edenilson ter atuado mais uma vez na lateral direita. Ele atuou 45 minutos. E jogou mal. 45 minutos do jogo contra a Caldense e os 90 da partida diante da equipe do Tombense. Aí eu pergunto, como que foi a aprovação para a vinda do Paulo Henrique? Exatamente. O porquê que ele não está sendo utilizado? Foi utilizado 45 minutos. Ele é fraco, Elton. Essa é uma... Essa tá fácil de responder. Quem é fraco? Boa tarde. O Paulo Henrique não é jogador para Atlético. Mas o cara chegou agora, gente. Não, mas não precisava ter chegado para te falar isso. É um jogador que veio com a aprovação do Cudê, veio com a aprovação do departamento de futebol, todo mundo aprovou. Essa é a história que contaram pra gente. Essa é uma história que contaram pra gente. Aí foi assistir ao jogo entre Atlético e Tombense. Ele não aguentou... Caldense. Ele não aguentou 45 minutos. Jogou mal. Foi um cara que jogou mal. Aliás, o Edenilson também não fez uma partida bem razoável no jogo contra a Caldense. O Edenilson a gente conhece bem. Mas é um jogador que a gente já conhece, já foi testado anteriormente. Ele jogou mal. Dos 11 que estavam em campo, ele e o Edenilson foram os piores em campo. No jogo contra a Caldense. Isso é preocupante, porque na verdade a gente tem que lembrar que o Edenilson é a principal contratação do meio campo do Atlético para a temporada. Aí você começa a temporada, no momento você precisa entrosar o jogador, precisa colocar ele para
para começar a conhecer os companheiros. E você já começa improvisando o cara que vai ser um dos seus principais jogadores, um pilar do time. E justamente isso é muito prejudicial né? para a equipe. E justamente o meio-campo, que é a peça central do cérebro de uma equipe. E o que a gente tem visto que está acontecendo com o Atlético é que o Atlético gira muito a bola e não tem aquele centralizado ali para pifar os jogadores. Aconteceu isso na entrada do Vargas, crônico mas de muito tempo. Mas aí eu ainda vou defender o passado, então. Eu acho que com o Nacho na equipe, o time ainda tinha essa válvula de escape para acertar. Gosto, defendo, acho que ele rendeu muito ao Atlético. Mas ele não se encaixaria nesse esquema. Ok, gente, eu só dei um parênteses aqui. Não precisa levantar essa discussão, gente. Não precisa levantar essa discussão. Eu estou só... Thiago, o Atlético tem hoje. Thiago, posso concluir o pensamento? Pode, claro, fica à vontade. Porque ainda tinha... Os jogadores do meio campo do Atlético ainda precisam, porque aí é a questão que bate naquilo que o Thiago está falando. E que o Alexandre também falou a mesma coisa. O Edenilson, que foi a principal peça do Atlético, ele precisa jogar no meio campo para entrosar com esse time e fazer Paulinho e Hulk funcionar. Que com esses dois funcionando muito bem, o Atlético vai brilhar na temporada. Porque quando a gente viu lapsos desses dois atletas, o time rendeu bastante. Ontem, por exemplo, ontem não, né? Foi sábado, né, o jogo? Foi ontem mesmo. Ontem, domingo. O Atlético rendeu muito quando esses jogadores, tem um momento deles, acontece. O Vargas pifando o Hulk no segundo gol, o Hulk pifando o Paulinho no primeiro gol. Então mostra que esse time pode render bastante com as peças nos seus lugares certos. Pifar, para quem não sabe, é dar assistência, servir. Esse time, basicamente. Eu só acho que o Atlético não quer. Não, só queria falar, o Atlético não tinha que precisar de tantas mexidas mirabolantes e tantas situações diferentonas assim para vencer um jogo como esse. Isso é preocupante no meu ponto de vista. Nós estamos só no YouTube, viu, pessoal?